A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora. Estamos agora em mais uma pré-aula da classe dos pré-adolescentes, uma aula especial, a aula de número 13, em que nós iremos fechar mais um ciclo, da nossa revista, mais um ciclo de aulas, e foi uma bênção estar com vocês. Eu tenho certeza que seus alunos estão empolgados porque conseguiram concluir mais esse trimestre. E vamos juntos, vamos fechar com chave de ouro em nome de Jesus. Vamos orar para começar mais essa pré-aula. Querido Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos trouxe, o Senhor abençoou, capacitou cada professor, cada aluno para prosseguir em te conhecer mais e aprender mais da tua palavra. Abençoa, Senhor, mais esta aula, faz o teu querer e nos ajuda, Senhor, a fazermos a tua vontade. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Professor, nossa lição 13 ela é muito especial e ela nos dá a possibilidade de trabalharmos de diversas formas, com muita criatividade. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado dando esta aula, finalizando esse percurso da revista, da lição que teve como título Servindo a Deus com Meus Talentos. O título é Trabalhando com Missões. Missões, os alunos eu tenho certeza que já estarão empolgados por ser a última aula, então eu recomendo a você que faça uma aula diferente mesmo, enfeite a sua sala com balões, um dia festivo, porque até aqui eles chegaram. Você pode também combinar com os pais de seus alunos, com os seus alunos, para trazerem algum lanche especial, de confraternização, para que eles possam trazer convidados, Então é uma aula propícia até para eles trazerem convidados, amigos, colegas, para participarem desse lanche especial. E você pode também decorar a sua aula também preparada para missões. Nós sabemos que em grande parte desses cultos infantis, de pré-adolescentes da igreja, se utiliza bandeiras de países. Mas eu sugiro a você também que, caso queira fazer algo diferenciado, mais incomum, que você imprima e decore a sua sala com bandeiras dos estados brasileiros. Porque sim, missões não são apenas para outros países, mas também dentro do nosso Brasil. Nosso Brasil é um país continental. Então mostrar para eles que a missão pode ser feita também aqui no Brasil. E mostrar essa outra forma, essa outra visão para eles, não só de missionários que vão para a África, que é o mais comum na lição deles, no que eles geralmente falam sobre missões em outros países, mas também dentro do nosso país. E aí eu até vou disponibilizar para vocês um arquivo que tem a bandeira de vários países. Vocês podem estar fazendo aquelas bandeirinhas e pendurar para eles. Eu tenho certeza que eles vão, os estados aqui do Maranhão. Então, eles podem ficar mais empolgados com a lição de hoje. Você pode também, querido professor, entregar para eles, assim que eles entrarem na sua turma, um passaporte. Eu também vou deixar o modelo para vocês também podem encontrar um modelo de sua preferência na internet, para quando eles entrarem na sua sala, você entregar um passaporte, personalizado, para que eles possam segurar na mão deles e entenderem que eles estão sendo chamados para uma missão, Estão sendo chamados para uma atividade especial do reino de Deus, que todos eles são chamados. E a lição traz exatamente isso, traz aqui como o texto base, o texto de Isaías, que fala que o Senhor Deus me deu o seu Espírito, falando para Isaías, para ele que anunciasse as boas novas aos pobres, libertasse os cativos, e nessa libertação também aqueles que estavam na prisão. E você pergunta para eles, qual é a prisão que tem sido tão forte, que tem afastado as pessoas de Deus? Qual é a maior prisão que tem afastado as pessoas de Deus? E aí eles vão comentar, provavelmente vão falar do pecado. Então você já vai introduzindo o que é essa missão, para que está sendo chamado, porque tem pessoas presas, pessoas que estão carentes dessas boas novas e precisam dessas boas novas para ter a libertação verdadeira. O ponto 1 da nossa lição fala exatamente isso, que esse anúncio do evangelho é para todas as pessoas. Então aí você já vai ampliando, falando, olha, não é só você não tem que pensar em missões só fora do Brasil. Você tem que pensar em missões, querido aluno, dentro da sua casa,
quando você tem alguém que ainda não conhece o Evangelho de Jesus, na sua vizinhança, na sua escola, quando você for viajar, né, encontrar, né, sua família ou fizer amiguinhos. Então, falar de Jesus é em todo o tempo. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que não conhecem a Jesus. Você tem que estar preparado para levar essas boas novas. Porque essa é a verdadeira felicidade, essa é a verdadeiro tesouro que nós temos aqui, que Jesus nos entregou, para passarmos para outros. Eles têm que entender que a visão de reino de Deus é exatamente essa. Nós estamos aqui na Terra para cumprir o ID de Jesus. É para isso que Ele nos trouxe aqui, nos capacita pelo Espírito Santo, para que nós possamos levar essas boas novas em todo o tempo. Então você vá falando que a salvação que Jesus nos apresenta é para todos. Por isso que nós todos temos condições de sermos missionários. Nós todos temos pessoas que ainda não conhecem Jesus. Falar para eles, vocês já perceberam que todos os dias nascem milhares de crianças, né? Em todo lugar. Então, sempre tem uma vida que ainda não ouviu falar de Jesus. Então você pode ser missionário em todo tempo, em todo lugar. Falar para eles aqui, ó, quando ele fala de missionários notáveis, né? Explicar para eles que esses grandes homens que eles já ouviram várias histórias, né? Daniel, José, eles já foram adolescentes como eles, sim. Já passaram por diversas dificuldades, mas eles, através do poder de Deus, do Espírito de Deus, eles conseguiram ter ousadia. E aí você fala, olha, José, assim como vocês, também enfrentou dificuldades, né? O medo, a timidez, mas mesmo assim, Daniel também, quando estava na Babilônia, mas mesmo assim, ele, através do poder de Deus, eles conseguiram superar. Então, que eles não achem que a dificuldade que eles têm é diferente desses grandes homens, que esses grandes homens também já foram pré-adolescentes, que Jesus já foi um pré-adolescente. Então você vai ressaltando isso para que eles possam abrir a visão deles e achar que esses homens não nasceram prontos, digamos, né? Daniel não nasceu pronto, José nasceu pronto, sem dificuldade, já valente, não. Também já foram pré-adolescentes e conseguiram cumprir a missão que Deus deu para eles através da busca ao Senhor, através da confiança no Senhor. E Deus proveu, Deus deu vitória. E aqui, ó, fala também de um rei, o rei Josias, que mesmo jovem, ele teve a sabedoria de entender que as boas novas, o povo estava carente das boas novas, estava em processo de decadência. E mesmo assim, Josias, com 8 anos de idade, quando olhou a lei do Senhor, Josias abriu a sua mente, Josias entendeu o projeto de Deus para a nação de Israel e Josias conseguiu ser um missionário dentro do seu país, dentro da sua nação. Então, vocês levaram para eles esses exemplos para que eles entendam que, assim como eles, muitos pré-adolescentes também na Bíblia foram vitoriosos, que eles também serão, se eles se dispuserem, abrir o coração para que Deus possa usá-los. E aqui, o ponto 2, ele traz um título muito, muito bom. Como ouvirão se não há quem pregue? E aí, falar para eles, né? Ressaltar para eles, muitos já devem ter ouvido, os 3 pontos principais que a gente gosta de trabalhar, né? Quando fala de missão, que tem aqueles que oram, que intercedem, então você pode trazer também, né, algo figurativo. Olha, a missão ela não é feita apenas por uma pessoa, apenas de uma forma. Não, a missão, assim como Deus age de várias formas, a missão também é feita de várias formas. Mas nós temos 3 caminhos que precisam de muitos valentes para estarem. É a oração, precisa da intercessão, porque é através da intercessão que nós chamamos Deus para estar conosco, né? Para estar vencendo, cumprindo através da forma que Ele nos dá, né? Através das habilidades que Ele nos traz, com novo ânimo, com coragem, é Ele que nos dá. Então, a primeira coisa é oração, estar em comunhão com Deus. Então, aqueles também que intercedem por aqueles que vão, é importantíssimo. A oração é o primeiro passo. Olha, não pensem que missão só se faz indo. Não, começa com oração, com Deus dando a direção. E aí vocês podem lembrar do exemplo de Gunnar Wingre e Daniel Berg. Eles tiveram a revelação de Deus de vir para o Brasil, né? Deus revelou para eles o Pará,
após cultos e cultos de oração. O Espírito Santo visitou esses grandes homens e eles estiveram sensíveis à voz de Deus e Deus orientou eles a virem ao Pará. Mas, queridos alunos, aí você já pode usar o exemplo do Gunnar Wing e Daniel Berg para falar sobre todos esses pontos. Eles não tinham condições de vir para o Brasil, era uma viagem muito cara, era de navio. E aí os irmãos, tiveram alguns irmãos que contribuíram. Missão também se faz com doação, contribuição, com aqueles que podem contribuir. E foi através dessa contribuição que eles conseguiram chegar ao Brasil e transformar a vida de milhares de pessoas. Se nós temos esse ministério abençoado é porque estes homens, né, eles venceram toda a dificuldade e se colocaram à disposição do Senhor para fazer a vontade de Deus. E aí nós temos aqui esse ministério abençoado no Brasil da Assembleia de Deus, com mais de, né, já completou mais de um centenário. E que quantas e quantas vidas não foram transformadas por essas boas novas, quantas almas não foram acrescentadas para o reino de Deus. Então você vai trazendo esses exemplos até mais próximos dele. Falamos dos exemplos, né, bíblicos e agora trazemos um exemplo mais próximo aqui do nosso Brasil, mais recente na história. E aí isso tudo faz mostrando para eles que Deus está sempre trabalhando na humanidade. Deus não para, porque o projeto dele é para que todos se salvam. Então Deus tem um projeto, tem um tempo, e como Jesus falou, né? Só Deus sabe o dia e a hora e o segundo que Jesus voltará. E até lá nós estamos aqui a serviço dele, como missionários dele, em todo lugar, em todo tempo, em toda a nação. E aí quando fala aqui de envolvimento, professor, professora, aqui ele fala que nós devemos também nos organizar, né? Não só como igreja, né? Fala aqui estudos bíblicos, né? Fazer eventos de oração, né? Muitas igrejas fazem cruzadas, né, evangelísticas, que é muito importante, porque isso atrai a atenção, né, de pequenas cidades, de grandes cidades, onde você tem uma música, onde você tem alguma aglomeração de pessoas ali, vai atraindo mais pessoas para ouvir o evangelho, isso é importante. E também que você tem a oportunidade de também usar os seus dons e talentos para o reino. E eu acho importante, professor, você falar aqui desse envolvimento, você mostrar para o seu pré-adolescente que o Senhor, ele nos deu essa missão para nós, não deu para anjos. A missão de pregar o evangelho, ele poderia ter dado para anjos, poderia, mas não. Esse é um privilégio que ele nos deu, né, aos seres humanos, de pregar as boas novas dele. E o Senhor Jesus veio como homem para nos ensinar, nos deu exemplo, nos deu formas de como pregar, usou parábolas, enfim. Ele fez ação social, né? Multiplicou o pão, ele viu a carência do povo, a carência material, especialmente a espiritual, ele falou, ele venceu dificuldades de fome, às vezes de não ter onde recostar a cabeça. Então, que o pré-adolescente saiba que sim, ele tem um dom para isso e que o Senhor chama ele para se envolver na obra. Ele conta com ele para que o reino de Deus cresça aqui na terra. E aqui o pré-adolescente missionário, né, que fala exatamente dessas dificuldades que têm que ser vencidas, né? A timidez, muitos deles são tímidos para não só falar a palavra de Deus, mas falar, né, sobre qualquer assunto em público ou chamar, né, puxar uma conversa com alguém que não conhece, isso faz parte, é natural. Mas dizer para eles que é através do Espírito de Deus que eles vão vencer. Então que eles aprendam a orar a Deus pedindo isso. Senhor, que eu possa superar todo obstáculo, que o Senhor me dê coragem, ousadia para que eu possa ser instrumento na vida de outras pessoas, para que eu possa levar a tua esperança. E aí você falar para eles que, como nós temos aqui o exemplo em Isaías, né, que foi o texto base da nossa lição, que como é que Isaías respondeu para o chamado de Deus? Aqui estou eu, envia-me a mim. Então que eles possam compreender a importância de você dizer sim para Deus, não se preocupar como que vai conseguir vencer a timidez, mas primeiramente dizer o sim para o Senhor, e o Senhor vai capacitá-lo como capacitou todos esses grandes homens, né, que nós já falamos aqui na aula e que
temos todos os dias, nós temos grandes exemplos ao nosso redor, na nossa igreja, aqui no Brasil, esses homens que estão sendo usados por Deus para alcançar almas. E aí você pode falar para eles, se vocês estão aqui hoje para adolescente, é porque alguém apresentou Jesus para vocês. Vocês têm esperança, vocês têm paz, vocês têm alegria, vocês sabem que tem um Deus que cura, vocês sabem que tem a esperança do céu. Isso aí não tem preço. Por isso que as boas novas, ela valem mais do que qualquer ouro, qualquer coisa valiosa, material aqui na terra. Então, se vocês receberem esse presente, essa novidade de vida, passem para os demais. Não deixem só com vocês. Você pode também relembrar, né? E quem não assistiu, por favor, assista a parte final da lição 12, que é também uma dinâmica valiosíssima, né? Das duas garrafas, com o mesmo conteúdo, mas uma está congelada, outra está em estado líquido, que às vezes nós temos uma timidez, a pessoa está cheia de Deus, mas a timidez, o medo, a falta de coragem, o comodismo, trava a pessoa de ser esse rio de águas vivas que não deixa com que a palavra, as boas novas, flua de dentro de si para outras vidas. Então você pode ir, inclusive, relembrando a aula passada, né? Através desse exemplo. E aqui, é preciso enviar, tópico 3, é preciso enviar pessoas que anunciam o evangelho. Então, falar para eles que é uma missão que é até Jesus voltar. Então, que eles estejam preparados, inclusive, para terem que ir. Nós falamos de oração, de contribuição, e tem aqueles que o Senhor chama para ir para o campo missionário, para essas pessoas que não ouviram o evangelho. E aí, você pode falar aqui da rotina dos missionários, você pode relembrar, né, que muitos missionários como Paulo, né, viajou por diversas cidades para levar o evangelho, sofreu, né, ataques, ameaças, mas ele esteve firme. E quem fortaleceu ele foi o Espírito de Deus. Ele tinha fé inabalável no Senhor, então nada parou a obra de Paulo. E se também estamos aqui hoje, né, ouvindo essas boas novas, recebendo nosso coração, é porque um Paulo se levantou. E que eles também são Paulos da nossa geração para se levantar e levar o evangelho àqueles que não conhecem ainda. Então você anime o seu aluno, você conceda a ele essa fé, essa vontade de ser um missionário também. Fale para eles, olha, vocês são Paulos da nossa geração. Então não deixe que nada venha, né, apagar a chama missionária no coração de vocês, apagar esse ide do Senhor que Ele coloca para vocês. Porque tem vidas que estão precisando, carecendo. O Senhor, Ele nos chama para isso, para sermos valentes do seu reino. E vocês fazem parte desse reino. E aí você pode falar também, para finalizar, a proposta de Jesus, né? Falar que não se faz apenas missões evangelísticas, como eu falei, não se limita às missões evangelísticas apenas para grandes eventos evangelísticos, né? Para ser enviado para outro país, que próprio Jesus, a proposta de Jesus, ele selecionou pessoas, né, 70, e ele enviou também os 12 de 2 a 2, então de porta em porta. O evangelismo se faz assim, né? Pessoal, você indo ali, de porta em porta, não só grandes eventos. Então eles já têm condições de serem missionários, né, na realidade deles. E você, professor, essa aula é tão importante que você possa, ao final dessa aula, fazer uma oração especial também com eles, né? Para que eles possam abrir o coraçãozinho deles para essa chama missionária, que eles possam entender, né, que eles têm um papel importante nesse ide do Senhor, ainda que não sejam pré-adolescentes. Que o Senhor possa falar com eles, enviar, capacitá-los. Faça uma oração assim especial para eles. Sobre as dinâmicas, eu separei várias opções para vocês. Então, professor, professora, né? Pense no perfil da sua turma, na quantidade de alunos. Eu tenho certeza que uma dessas dinâmicas você vai conseguir realizar e vai ser uma bênção na sua aula. Então, ó, como eu falei, né? Você pode decorar com as bandeirinhas que eu já mostrei, bandeiras de países. Trouxe também um globo, porque chama a atenção, para que eles entendam, né? Olha, aqui, cada paísinho desse, tem pessoas que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus. Alguns países, você pode falar, né, sobre a
a vida, né, de vários missionários que sofrem perseguição em vários países, a dificuldade que são, mas que eles não se deixam vencer porque maior que está neles. Maior é a missão que Jesus conferiu a eles, deu a eles. E aí você pode, né, como eu falei, decorar, você pode seguir também a indicação aqui da revista, de você entregar para eles folhas, né, para que eles possam conseguir elaborar roteiros para fazer a obra missionária. Então, vou até disponibilizar para vocês um arquivo que já está bem, né, organizado, editado, para que você distribua. Se você, né, entender relevante, eu acho uma ótima ideia. Fazer com que eles possam, olha, para a gente poder fazer uma obra missionária, pedir oração a Deus, e nós temos que nos dispor. Então, pensar nos louvores é importante, né, qual vai ser o texto pregado, né, falar que Jesus Cristo salva, cura, batiza, leva para o céu e breve voltará. Então, você vai habilitando eles, né, sobre como ser um missionário na prática, e falar para eles, olha, vocês vão vencendo, vocês vão ver, a cada novo dia que vocês forem falar de Jesus, já vai ser mais fácil para vocês vencerem, né, a timidez, a vergonha. Vocês vão ver que coisa maravilhosa que vocês vão sentir quando vocês olharem alguém, né, recebendo essa palavra, alguém se entregando para Jesus, que eles não vão esquecer jamais, jamais, jamais. Então você pode também, querido professor, buscar na internet testemunhos, né, de missionários que estão no campo, em outros países que sofrem perseguição. Então nós temos, né, o projeto Portas Abertas, para quem não conhece, bote lá no Google Portas Abertas, você vai ver vários testemunhos, você pode ler para eles, ou, né, colocar para eles lerem, para participarem, ler testemunho de pessoas que estão agora, irmãos nossos, que estão agora em países em que sofrem, né, uma forte perseguição, mas que eles continuam firmes, né, trabalhando para o Senhor, se arriscando para levar essas boas novas para Deus, porque isso tudo é passageiro, mas o céu é eterno. Você pode também falar sobre a janela 1040, explicar para eles, se vocês tiverem um globo, um mapa, né, que exatamente é o grau 10, entre o grau 10 e 40, acima da linha do Equador, que se chama chamado o cinturão da resistência, que é onde tem mais países, mais pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E não só isso, pessoas que sofrem dura resistência, né? Governos que não aceitam, que perseguem, que punem. Então você mostrar para eles que há no planeta Terra muitas pessoas que estão agora, né, carecendo de ouvir a palavra e numa situação em que o evangelho não tem a mesma liberdade de ser pregado como no Brasil, que nós devemos orar, né, conhecer esses nossos irmãos, né, e orar para que Deus envie missionários valentes do Senhor para levar a salvação para essas vidas que estão carentes de pobreza espiritual, material, mas que o amor de Jesus está, né, à disposição para alcançá-la. Mas nós devemos o quê? Nos dispor a participar dessas missões, orando, doando e indo, se assim o Senhor nos enviar. E também, querido irmão, querida irmã, uma outra sugestão é que você faça uma simulação, né, de uma obra missionária. Você pode, né, separar grupos, colocar alguns para orar, alguns para contribuir. Ali na sua sala mesmo, você pode utilizar 2 salas, né, como se fosse a saída de um país para outro país, colocar alguns lá e que eles possam praticar, né, a passagem, o anúncio do evangelho, a pregação do evangelho. Então que eles possam fazer todo esse caminho e chegar lá e falar de Jesus para aquelas vidas, né, uma forma deles exercitarem. Outra ideia que já fiz também uma vez com adolescentes e que foi uma bênção. Você pode, querido professor, professora, fazer uma gravação, um vídeo curto com eles. Pegar alguns dados dos missionários, né, ou dos países do nosso planeta que ainda, né, sofrem muita perseguição, especialmente essa janela 1040. Pegar alguns dados, né, na janela 1040 há cerca de 50 países que ainda não conhecem o Evangelho, que são, né, a minoria conhece o Senhor Jesus. Desses países há tantos milhões de pessoas, né, que sofrem perseguição, enfim, que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então você vai lá no site também, Janela 1040,
no Google. Eu também vou selecionar para os irmãos alguns dados objetivos e você pode fazer com que, olha, vamos gravar um vídeo, vamos mostrar essa realidade da obra missionária que está carecendo de pessoas para cumprir o ID, né? Mostrar a realidade de nossos irmãos, de pessoas que não conhecem o Jesus, que precisam, né? Receber, precisam de pessoas valentes que vão lá, que ajudem, que orem por eles. Então vamos fazer um pequeno vídeo para mostrar isso para a igreja. Então pode ser até um vídeo para vocês exibirem no dia, né, do culto de missões. Então você grava um aluno seu falando um dado objetivo, tantos por cento desses países ainda não conhecem o Jesus, tantos milhões de pessoas. E você vai gravando, dado de algum país específico, né? E você vai gravando, você junta esses vídeos. Tem vários aplicativos, né, fáceis de manusear, as pessoas juntam esses vídeos e que eles vão conhecendo mais sobre essa realidade do campo missionário, que é tão carente e que ainda tem muitas vidas para serem alcançadas. Outra sugestão também é que vocês possam pegar, né, bandeiras de países, vocês podem colocar, né, dobrar, colocar em um pote e fazer um propósito de oração por estados brasileiros ou por países, né? Cada um sorteia um país, leva a sua bandeirinha com ele e fazer uma semana de oração por missões, né? Eu acho isso muito importante para que eles entendam quão precioso, quão valioso é a oração deles para que o campo missionário ele possa florescer, para que o Senhor capacite mais pessoas para irem, que o Senhor prospere pessoas para estarem contribuindo, toque em corações. Então vocês podem fazer um propósito de oração por missões, cada um responsável por um país, por um estado brasileiro, e passarem a semana em oração até o começo da nova revista. E com isso, professor, eu estou encerrando aqui, muito feliz por estar com vocês. Mais esta pré-aula, comentem, compartilhem, nos dê sugestões também aqui embaixo nos comentários. E se inscreva no nosso canal. Nós vamos começar uma nova revista no próximo domingo com muita alegria, com muita disposição, sabendo que a obra do Senhor que nós fazemos aqui não é em vão. Que Deus possa continuar abençoando você, seus alunos, a sua classe, a sua igreja, e nós continuamos juntos para que o nome do nosso Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.